E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubista FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver que Payet e Felipe Coutinho podem ser titulares no próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Essa possibilidade é real e existe, e o técnico Rafael Paiva deve treinar durante a semana essa formação com Payet e Felipe Coutinho entre os titulares. Quem preocupa para esse jogo novamente é o Adson. Bom, a gente sabe que já faz uns 2, 3 jogos que o Adson vem jogando no sacrifício, apesar do jogador vir sentindo ali a posterior da coxa. O Adson vem jogando, vem se esforçando para manter em campo, mas é um jogador que ele não já vem terminando mais as partidas do Vasco. O desgaste físico e muscular do Adson vem sendo muito grande. Nesse último jogo contra o Atlético Mineiro, ele saiu mancando novamente. Tomara que o Adson consiga se recuperar no decorrer dessa semana, que ele esteja à disposição para o Vasco enfrentar o Grêmio, que é um jogador importantíssimo. Imagina o Vasco tendo Payet, Coutinho e Adson criando jogadas no meio de campo, vai melhorar demais a qualidade técnica do nosso meio. Então, assim, é muito importante que o Adson esteja bem recuperado para esse jogo. É claro, se o jogador não tiver condições, aí tem outras possibilidades também que o técnico Rafael Paiva pode escalar nesse jogo contra o Grêmio, beleza? E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos aí de Vasco, dê o WhatsApp para chegar ao maior número de pessoas possíveis e vai fazer sua aposta nos jogos desse meio de semana. Nessa quarta-feira temos um São Paulo versus Botafogo, temos aí também um jogo do Fluminense contra o Palmeiras como grandes destaques para você apostar. É na PagBet, primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe o valor que você ganha na aposta sem nenhuma complicação. Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias, e na PagBet acertou, tá pago, não tem erro. Show, campeão. Bora pro vídeo. Então, galera, eu montei aqui uma possível escalação do Vasco com Payet e Coutinho juntos de titulares nesse jogo contra o Grêmio. O Grêmio é um time que vive uma fase difícil, complicado, mas contratou reforços, teve a volta de alguns jogadores importantes voltando de lesão, e o Grêmio conseguiu vencer o seu último jogo, que foi dentro de casa contra o Atlético Goianiense. O Vasco, pelo contrário, perdeu o último jogo para o Atlético Mineiro, mas vive um momento melhor na temporada. A gente pode dizer, pô, o Vasco veio de 4 vitórias consecutivas, perdeu o último jogo, ok, até porque nenhum time vai ganhar todos os jogos seguidos até o final do campeonato, mas digamos que o Vasco vive um momento mais estável do que o Grêmio e tem um time mais organizado e pode ter um time melhor tecnicamente dentro de campo com a possível escalação de Coutinho, Payet e Adson no meio de campo, beleza? O Vasco pode ter no gol o Léo Jardim, isso aqui é certeza, o Léo Jardim vai ser o goleiro titular, também é certeza que o Paulo Henrique vai ser o lateral direito titular do time do Vasco. Na zaga a gente vai ter novamente o Maicon e o Léo. O João Vitor só vai retornar na partida contra o Criciúma, o João Vitor não vai retornar nesses próximos jogos. A previsão é que somente na 22ª rodada tenhamos o João Vitor aí à disposição novamente do plantel do Vasco. Também tem a possibilidade do Vasco contratar outro zagueiro. Teve ontem a notícia do Globo Esporte que o Vasco negocia com um bom zagueiro, nome ainda não revelado, e que deve chegar aí em breve até o final dessa janela de transferências. Só que eu acho que o Vasco precisa acelerar esse processo na zaga, porque a zaga é um setor importantíssimo para o time, e o Vasco tem o Maicon e o Léo, que em alguns jogos não comprometem, mas tem outros jogos também que deixam a desejar. Não é nem questão de comprometer, mas é questão de você ter zagueiros que realmente salvem o seu time. E aí hoje, assim, o Vasco não tem esses zagueiros à disposição. O Vasco tem o Rojas, que é a opção também no banco, tem o Lincoln, que é a opção no banco, mas nenhum deles com status de titular para a zaga do Vasco. Lateral esquerdo também confirmado vai ser o Lucas Piton, e no meio de campo, se nada ocorrer durante a semana, novamente devemos ter o Hugo Moura e o Matheus Carvalho jogando ali como a dupla de volante do Vasco. E o jogo do Vasco, para ter Coutinho e Payet jogando bem, com liberdade, vai passar muito por essa parte aqui. Essa parte defensiva do Vasco, com o Léo Jardim, com o Paulo Henrique, com o Maicon, com o Léo, com o Piton, com o Matheus Carvalho, com o Hugo Moura. A gente sabe que o Hugo Moura e o Matheus Carvalho são jogadores até que têm uma boa saída de bola, sabem jogar, porém são jogadores mais de marcação. Então o Vasco vai precisar bastante que eles joguem ali no seu limite físico e técnico para conseguir cobrir, muitas vezes, uma não recomposição tão boa de Felipe Coutinho e Dimitri Payet. Então é importante demais para o Vasco que esses jogadores estejam
estejam bem fisicamente, terão a semana toda para descansar, para treinar e se preparar para esse jogo importante contra o Grêmio. Uma boa notícia, uma boa novidade também é que o Vasco deve ter o Souza entre os relacionados. E aí você também ganha aquelas opções no banco de reservas. Porque, por exemplo, o time cansou ali para os 70 minutos de jogo, os 30 minutos do segundo tempo. Você vai tirar o Matheus Carvalho, você vai colocar o Esforza para manter pegada no meio de campo, e você vai colocar no lugar do Gumuro, em vez de você pôr o Zé Gabriel, que é um jogador que deixa muito a desejar, você vai ter a opção do Souza. Então já melhora, sabe? Você já consegue oxigenar o seu time para o restante do jogo, você já consegue manter a pegada de marcação, coisa que atualmente no elenco do Vasco a gente sabe que não tem. E aí, para a ponta direita, tomara que o Watson esteja bem fisicamente, esteja recuperado fisicamente, treine bem durante a semana e não sinta nenhum problema novamente para ele ir para o jogo. Por que o Watson é importante? Porque ele faz a recomposição muito bem. O Watson acompanha muito bem o lateral adversário, acompanha o ponta, fecha muito bem a marcação. E ele tem fôlego por ser jovem, por ser leve, para atacar também. Então o Watson faz toda hora esse vai e vem. Até por isso, com certeza, ele está sentindo esse desconforto muscular. Mas ele tem essa característica que ajuda demais o Vasco na recomposição e na recuperação de bolas. Mas também tem a opção do Emerson Rodrigues, você tem a opção do Alex Teixeira. Aí o Alex Teixeira já é uma opção diferente. Eu acho que você deixaria o meio muito pesado com o Alex Teixeira, com o time Payet. Já com o Watson você traz esse jogador mais leve que flutua no campo também. É uma ótima opção para fazer jogadas de ultrapassagem, receber uma bola enfiada. Eu gosto quando o Vasco tem o Watson dentro de campo, mas também tem a opção do Emerson Rodrigues, como eu falei, para jogar como ponta. E aí o Vasco tem como opção para armar o jogo, eu acho que a única opção viável para esse jogo é o Felipe Coutinho iniciar a partida. O Coutinho jogou ali cerca de 30 minutos, 35 minutos do último jogo contra o Atlético Mineiro, contando os acréscimos e tudo mais. E agora eu acho que o Coutinho, tendo essa semana livre para trabalhar, tem a tendência de iniciar esse jogo como titular. Até porque, cara, não dá para você iniciar com o Praxedes como titular nesse jogo. Cá entre nós. Depois do que o Praxedes fez, da besteira que ele fez no último jogo, eu não tô falando que o Praxedes agora é um jogador inutilizável, inútil, mas pra agora, cara, não tem condição psicológica pro Praxedes iniciar esse jogo como titular contra o Grêmio. É muito complicado. A tendência é que se ele iniciar como titular, possa fazer outra besteira como fez no jogo contra o Atlético Mineiro. Então, o Vasco tem que iniciar com o Felipe Coutinho jogando por dentro como esse meia de criação. E aí você, ganha muito em qualidade. Você imagina o time do Grêmio jogando mais exposto, mais desesperado para conseguir os 3 pontos e dando espaço para o Felipe Coutinho trabalhar enfiadas de bola, chutes de média e longa distância, pequenas arrancadas em velocidade, jogando mais próximo do gol. Tem a tendência de ser muito produtivo para o Vasco. E aí, para jogar pelo lado esquerdo, você tem o David ou você tem o Payet. Se o Payet tiver 100%, a tendência é que o Payet inicie o jogo como titular. E aí o problema é na hora de marcar. Você tem que ter um encaixe muito bom de marcação. O Payet vai ter que voltar para marcar, isso aí não tem o que fazer. Todos os jogadores têm que voltar para marcar. Mas eu acredito que pelo fato do Felipe Coutinho ser um jogador mais jovem do que o Payet e já ter até jogado esse último jogo, se o Payet for iniciar como titular, pode ser que o Coutinho faça a recomposição pela esquerda e deixe o Payet com o Verratti fazendo a recomposição mais lá na frente, já que o Vasco defende dessa forma, mais no 4-4-2. E aí fica mais equilibrado. O Coutinho não vai precisar voltar também tanto, porque vai ter aqui a cobertura do Matheus Carvalho encaixando na marcação, o Lucas Piton tendo que se desdobrar, mas o Coutinho vem só para fechar a linha, para encaixar a marcação pelo outro lado. É uma coisa que pode acontecer. Já, se for jogar o David e o Payet for iniciar no banco, porque o Payet vem de um longo tempo sem jogar, de inatividade, o Vasco tendo todo um cuidado com ele, a gente não sabe se ele vai jogar os 90 minutos da partida. Se ele for iniciar no banco, aí o David vai fechar aqui e o Coutinho vai jogar mais ao lado do Verratti, fechando também a marcação. Mas é óbvio, o ideal para o Vasco, um Vasco que quer ser protagonista no jogo, que tem em mente ganhar o Grêmio lá, jogando fora de casa, você tem que ter o Payet como titular, que é um jogador de extrema qualidade, e você tem o Felipe Coutinho e o Watson. Você imagina esses caras trocando passes, caindo pelo mesmo lado, gerando o jogo. As jogadas vão fluir naturalmente, porque são jogadores inteligentes, de bom passe e que podem a qualquer momento tirar um coelho da cartola com a finalização de média e longa distância, com cruzamento na cabeça do Verratti, que vai ser o centroavante do Vasco mais uma vez. No mundo ideal, esse é o time do Vasco com o Payet como titular. Se o Payet não tiver em plenas condições físicas para iniciar o jogo, ele vai vir com o David, obviamente, e aí, claro, você
tem um David jogador esforçado e tudo mais, porém você não tem a mesma qualidade técnica que você tem no Dimitri Payet. Mas se for jogar com o Payet, essa é a formação, que eu acredito. Coutinho, um pouco mais centralizado. Durante a partida, eles vão ter com certeza total liberdade para flutuar o Coutinho pela meia esquerda, o Payet se centralizar novamente e assim inverterem durante o jogo várias vezes, confundindo a defesa do adversário. Você pode ver também muitas vezes aqui eles vindo fazer jogo com o Adson, caindo no Gumora, Paulo Henrique, você criar uma superioridade numérica, isso pode acontecer. São N possibilidades que terá o Rafael Paiva durante a semana para trabalhar, mas sim tem essa possibilidade de termos Coutinho e Payet iniciando o jogo como titular contra o Grêmio. Beleza? Se vocês curtiram o vídeo de hoje, explode o botão do like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Eu fico nessa, abração no Francesco com nós e fui. E comente mais tua opinião, tu iniciaria com Coutinho e Payet como titular? Tu bateria no peito e falaria, pô, eu vou iniciar o jogo com os meus dois craques como titular ou não? Você ficaria um pouco ali mais receoso, colocaria o David para ajudar mais na recomposição, o que você faria? Beleza? Ficando nessa, abração no Francesco com nós e fui.